Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor em Isaías, no capítulo de número 55, e depois estarei fazendo aqui os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, e depois ao meu amigo Weber, e também aos nossos pastores presidente, pastor Álvaro, pastor Eurípides, pastor Márcio, pastor Gerson Marcos, a toda a igreja Assembleia de Deus de Uberlândia e Campo. Nos diz assim a palavra do Senhor, Isaías 55, versículo 9, 10 e 11. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Podeis tomar assento nesta noite e Deus abençoe grandemente meu amigo Weber e os demais irmãos que estão aqui à frente desse abençoado trabalho da noite da vitória aqui da nossa sede. Agradeço a Deus também, está me acompanhando a minha esposa, a Deise, meu filho Caleb, e tem também uma família da minha congregação, está ali a irmã Kellen, seus filhos, a sua sobrinha, vinda lá de Madrid, e também o técnico de som, meu amigo, meu colega de trabalho. Eu disse para ele assim, você sabe quem vai pregar hoje? Ele falou, não. Eu falei, é um pastor natural lá de Quirinópolis. Ele falou, não, veio de longe. Eu falei, veio. Um abraço. O Weber me perguntou o tema dessa noite, e eu disse para ele que seria gratidão, o tema da palavra nessa noite. E eu quero manifestar aqui, nós também estamos aí com o nosso coração apertado, mas estamos orando e crendo no milagre, né, em favor da irmã Leonor. Estou vendo ali a Marisa, esposa do Weber, estou vendo a Josi, e os demais da família. Nós estamos orando e crendo no agir de Deus. Deus abençoe vocês. Mas eu quero dizer que, para mim, nessa noite, é um memorial de gratidão. Por isso que eu escolhi esse tema, gratidão. E, uma outra oportunidade, eu vou voltar aqui, se Deus permitir, para trazer uma palavra mais esboçada, como a gente às vezes ministra na congregação, mas hoje eu quero, através desse memorial de gratidão, contar o meu testemunho. E por que eu escolhi Isaías 55? Que aqui está dizendo que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Você crê nesta palavra? E o que me estremece nesta palavra, eu tenho esta palavra como um texto áureo na minha vida, o que me estremece nesta palavra, é que o versículo de número 11 que nós lemos, 10, diz que a palavra de Deus é como a chuva que desce sobre a terra. Isso é muito fácil de nós entendermos,
Nós acabamos de sair de um período de seca muito grande, e bastava a gente sair na rua e o canteiro estava totalmente seco, parecendo que estava queimado. Muitos anos que a gente não via uma seca como essa que aconteceu agora. Mas se eu estou bem certo, tem apenas 3 semanas que começou a chuva. E já está tudo verde. Em vários lugares já está até grande. Você sai aqui nas jornadas, já está tudo verde. Então aqui dá para nós entendermos perfeitamente o que esta palavra de Deus está dizendo. Isaías está dizendo assim, Deus falando para Israel e falando para nós hoje, que a palavra dele é como a chuva que desce sobre a terra, que faz brotar, que faz produzir, que faz crescer. Aleluia. E foi isso que Deus fez na minha vida e tem feito, e é isso que Deus, eu tenho certeza que aqui tem irmãos que conheço já há muitos anos, e eu tenho visto Deus fazer isso também na vida de muitos. E você que está esperando Deus fazer na sua vida, Deus é fiel para fazer. Aleluia. No ano 90, em junho do ano 90, aos pés deste altar, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Fruto de um trabalho, pastor Gilson Santos, que hoje dirige a congregação do Canaã, na época líder de jovem do bairro Jaraguá. São coisas que nós não estamos fazendo, mas que funcionou e que funciona até hoje. Batendo porta em porta, bateu no portão da minha casa, me entregou um folheto e disse, vamos para o culto hoje à noite? E para ficar livre dele, eu disse assim, eu vou. E aí ele disse, então às 18h30 eu estou aqui na porta da sua casa para você ir comigo. E aí eu pensei, eu dei a minha palavra, agora eu tenho que ir. E eu fui. E nunca mais ele parou de passar, até que eu me batizei. Ele passava, onde ele passava, trabalhos da igreja, ele passava na minha casa, para eu ir com ele. E ele estudava aqui, fazia teologia. E ele vinha toda terça estudar. E ele ia estudar e eu vinha para o culto. E um dia daqueles, junho de 90, no apelo do pastor Braga, eu vim aqui, dobrei os meus joelhos e aceitei Jesus. Naquele mesmo ano, recebi o batismo com o Espírito Santo na festa de missões. Naquele mesmo ano, 7 de outubro, eu desci as águas do batismo aqui nesse tanque. Aleluia. E aí Deus continuou trabalhando na minha vida. Eu congregando lá no Jaraguá, congreguei no Martins. 96, eu vim para a sede. Morava de aluguel, alugamos aqui do lado da Universidade Federal, vim congregar aqui. E aqui me envolvi com o conjunto Vencedores por Cristo, que era aqui. Participamos de todos os trabalhos da juventude. Aqui já encontrei Eber e vários outros. E participamos do conjunto Vencedores por Cristo, muitas visitas, muito evangelismo no presídio. E das vigílias, até hoje tem as vigílias aqui dos jovens, uma vez por mês na sexta-feira. E naquelas vigílias, muitas vezes mergulhado debaixo dos bancos, deitado no chão, com a boca no pó, e Deus começou a falar comigo. Por que eu estou dizendo da chuva? Era apenas uma palavra que Deus estava falando, só que era uma chuva que ia vir. Urabandachou, rebandai, xandai, decantai. Aleluia. E nós precisamos crer na palavra do Senhor. Se Deus tem falado contigo, vai vir a chuva.
A palavra dele vai cumprir na sua vida. Aleluia. E vai brotar. Como eu disse, poucos dias estava seco. E agora está tudo verde e crescendo. E assim também é na nossa vida a palavra de Deus. Aleluia. No ano de 99, por que é um memorial de gratidão para mim? Porque as grandes coisas da minha vida espiritual, Deus fez tudo aqui. É muito forte para mim estar aqui, Heber, nesta noite, me emociona. Posso dizer que foi aqui que eu nasci espiritualmente. Que eu dei os primeiros passos espiritualmente. E que eu aprendi a andar espiritualmente. Através da nossa igreja, através de vários irmãos e irmãs, dos nossos pastores. Aleluia. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito até hoje. E eu posso dizer aqui que Deus tem feito muito mais além daquilo que a gente merecia, nem merecia. Mas é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E eu vou passar aqui. Em 99, em abril, teve eleição para o Maduc, para a liderança aqui da sede. E eu fiquei feliz de ver a irmã Milena. Ela é esposa do pastor Carlos Silva. Naquele ano foi eleito pastor Juber, pastor Carlos Silva, para ser líder do Maduc, 99. E aí o pastor Alves diz assim, eu quero um jovem que venha estar aqui entre eles para aprender, para amanhã, no futuro, ser um líder do Maduc. Ali no Atro Tostes. E aí eu fiquei de pé. E o pastor Alves disse, então vem cá. E quando eu dei os primeiros passos, um outro jovem se levantou. E disse assim, ele não, pastor. Eu falo isso não com mágoa, não tenho mágoa nenhuma. Só para nós entendermos como é que Deus trabalha. Se Deus está te chamando, talvez muita gente não vai entender o seu chamado. Mas o importante é você saber o que Deus está falando com você. E aquele moço disse, ele é muito caladinho, ele é muito quietinho, ele não tem iniciativa. E aí o pastor Alves disse assim mais forte, eu estou chamando um jovem aqui, você quer vir? Aí o jovem sentou, e eu fiquei congelado. Falei, agora eu não sei se eu volto, se eu vou embora, não sei o que eu faço. O pastor Alves disse, vem Andreon. E eu fui. E ele orou por nós. A chuva, preste atenção na chuva. A palavra de Deus como a chuva. Aleluia. Naquele dia, pastor Álvaro leu. Eu gravei. Nunca esqueci esta palavra. Eu sou muito atencioso à palavra, o que Deus está falando. Eu cheguei aqui hoje, o irmão leu e já trouxe para nós uma palavra falando, Lucas 18, falando sobre o juiz, uma viúva que ia sempre lá, pedir para aquele juiz, até que o juiz não suportou e deu a sentença a favor dela. E eu sempre sou apegado à palavra, porque eu sei que ela é como a chuva de Deus derramada sobre a nossa vida. E o pastor Álvaro leu naquele dia, Juízes no capítulo 6, falando de Gideão, e ele diz assim para nós, para aquela equipe, e aí foi a regência, liderança, e ele leu, falando de Gideão, ele disse, vai Gideão, vai nesta tua força, e o Senhor é contigo. A chuva.
E eu entrei debaixo daquela palavra, crendo que era uma chuva de Deus sobre a minha vida, sobre aquela equipe. E Deus nos deu vitória. No ano de 2000 aí nós assumimos, eu como primeiro líder, Heber como segundo líder, Cláudio Brito como terceiro líder. E aí uma equipe grande, eu não posso citar o nome de todos, porque o horário não me permite, mas uma equipe muito grande, que se colocou para fazer esta obra. E Deus teve misericórdia de nós, e nos abençoou, amém? Foi um tempo de chuvas, de muitas chuvas, de bênçãos de Deus, de palavras de Deus sobre a nossa juventude, inclusive muitos obreiros. A Almaduc sempre produziu obreiros, muitos pastores. A Almaduc sempre produziu obreiros, pastores, irmãs também, que ministram a palavra, que estão aí à frente de trabalhos. Aleluia. Sabe por quê? É Deus ministrando. O que o Heber fez aqui nessa noite, nós não temos nem noção do que é que Deus vai fazer através dessa chuva que foi ministrada sobre a vida dos nossos adolescentes aqui nessa noite. Aleluia. Porque a nossa visão ela é limitada. A nossa visão ela é limitada. Mas Deus está dizendo: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E aí Deus diz assim, e é como a chuva. Você não vai esquecer da chuva. Amém? Eu estou vendo aqui vós, que a chuva está lá na geração dos netos. Isso é maravilhoso. Não tem noção do que é que Deus está fazendo e do que vai fazer. Aleluia. Você toma posse nesta noite da palavra de Deus sobre a sua vida? Aleluia. Glória a Deus. E no ano de 2002, memorial de gratidão. Não tem como eu vir aqui e não falar um pouco sobre isso. É a minha vida. É o pulsar do meu coração. É o respirar da minha alma. A minha gratidão a Deus. A minha gratidão ao ministério. A nossa ADMP. A minha gratidão aos nossos pastores presidentes, pastor Alves, pastor Eulipes, pastor Márcio. Aleluia. E tudo está condicionado a nós sermos fiel ao Senhor. Passando aqui no segundo ponto, junho de 2002, adentrei novamente as portas para receber a Deise como a minha esposa aqui. E aí, pastor Álvaro ministrando aqui a palavra do nosso casamento. Aí ele disse assim, no Salmo 23, eu sou apegado à palavra, eu sou atento à palavra, eu me aplico o máximo para me alimentar da palavra, porque ela é a chuva. Aleluia, ela não volta vazia, ela cumpre, ela acontece, porque não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, é Deus falando. Aleluia. E aí o pastor Alves disse assim para nós, no meio da ministração ele parou e disse assim, eu vou entregar uma mensagem, uma profecia, uma mensagem de Deus para vocês. Ser fiel a Deus
Ser fiel à minha obra, abraça a minha obra, não abandone a minha obra. E eu vou cuidar de vocês. Não vai faltar casa para vocês morar, e não vai faltar carro para vocês andar para fazer a minha obra. Não abandone a minha obra. Amém. E eu recebi a palavra. 6 meses depois, nós estávamos morando na nossa casa. 6 meses depois, a gente conseguiu comprar o carro. Simples. É um Chevetinho na época, mas era um carro. Eu nunca fui na concessionária tirar um carro até hoje. Mas não faltou, até hoje não faltou casa para a gente morar. E não faltou carro para a gente andar. 19 anos, vai fazer 20 anos que nós estamos casados. Mas nós não recuamos também, nós não desistimos. Nós temos o nosso trabalho secular e esforçamos o máximo. E os irmãos que congregam comigo, eu sempre bato nessa tecla. Que para Deus tem que ser o melhor. O melhor do nosso tempo. O melhor da nossa inteligência. O melhor da nossa criatividade. O melhor que você puder. Porque Deus, quando Ele derrama, quando Ele manda a chuva de bênçãos, Ele manda o melhor também. Aleluia. E assim Deus tem cuidado de nós. E não parou por aí. Depois veio o ministério. Foi aqui que eu fui separado diácono. Separado presbitério. Separado evangelista. Separado pastor. Isso, lógico, num período de uns 15 anos. E foi aqui que eu fui nomeado também para dirigir congregação. No ano de 2009, nós assumimos a nossa primeira congregação. Rio das Pedras. Depois para o Mansur. Depois para o Taiamã. E agora estamos na congregação Efrata. E sou grato a Deus por cada uma dessas congregações. É uma coisa que a gente tem dificuldade, a gente apega. Pastor é pai, né? E eu já prestei atenção, a gente tem filho homem. Mas eu já prestei atenção que os pais que têm filha mulher, o ciúme deles é muito maior. Eu já vi porque quando o Caleb chega perto de alguma menina que o pai já fica assim, já. Então a gente também tem esse mesmo sentimento, a gente apega à congregação. É uma coisa que está entrelaçada na nossa alma. E tem muitas lutas, muitos desafios. Mas é gratificante quando a gente vê filhos na fé também. Assim como eu encontro o pastor Gilson, e ele tem aquela alegria, e ele me abraça, e ele me chama, meu filho. Ele é mais novo do que eu, uns 2 anos. E ele me chama meu filho, aquela alegria, porque Deus usou ele para me ganhar para Jesus. A gente também tem filhos na fé. E é uma alegria quando a gente encontra alguns desses, e esse abraço. E aí, a gente agradece a Deus, em saber que nós estamos também dando frutos. Porque Deus nos chamou para dar fruto. Deus tem uma missão para você.
Deus colocou talentos na sua mão. E, como eu disse daquele moço, que ele disse que eu não era a pessoa certa, e ele não estava errado não, eu não era mesmo não. Só que o que ele esqueceu é que Deus é que capacita. É Deus é que chama. Aleluia. É Deus é que nos dá habilidades. É Deus é que nos dá visão. Deus está aqui te dando visão nessa noite. Como pastor, já a quarta congregação, 12 anos, eu e minha esposa, como a gente vê pessoas às vezes tão talentosas, que você olha assim e a gente fica admirado, mas tanta criatividade que a pessoa tem. Mas quando a gente olha, parece que a pessoa ainda não tem um foco. Parece que está perdido. E aí o resultado às vezes é pequeno. Mas Deus é aquele que nos dá visão espiritual. Deus é aquele que está pronto para direcionar a nossa vida, para nos dar um foco. E cada um de nós, eu disse aqui, cada um tem uma habilidade. E nós precisamos descobrir qual é a habilidade que Deus nos deu. E se alguma coisa você ainda não está buscando resultado, não teve resultado, eu tenho certeza, eu vou concluir aqui, eu tenho certeza que Deus pode te dar a habilidade que você precisa, te dar a capacitação que você precisa, o direcionamento na sua vida, para que você possa dar muito fruto na obra do Senhor. E até na sua vida profissional. Deus, Ele fez isso também na minha vida profissional. Ele deu direção. Ele me deu habilidade e capacitação. Vou fechar aqui. A empresa que eu estou hoje, eu trabalho 9 anos nela. Mexo com pintura de carro. Antes eu já tinha trabalhado na Nacional Expresso, na Chevrolet, na Fiat. E cheguei nessa empresa. Experiência de quase 15 anos. E para você entender o que Deus tem para você aqui nessa noite, que eu tenho certeza do que Deus tem para você aqui nessa noite. Cheguei nessa empresa. Trabalhei 3 meses. Aí meu patrão me chamou e disse assim, olha, infelizmente, não vai ser possível a gente ficar com você. Olha, eu já tinha passado em 2 concessionárias. Mas lá trabalha com carros mais caros. Serviço mais exigente. E ele disse, olha, não vai ser possível a gente ficar com você, que você não está pegando. O seu serviço não está no nível que nós precisamos. E aquilo foi uma espada que me transpassou. E eu fui embora para casa e eu disse para Deise, eu vou orar a Deus, vamos orar a Deus. Tem a vaga, eu sou profissional, mas eu não estou conseguindo fazer igual aqueles outros estão fazendo. Tinha mais 3 lá profissional. E eu orei a Deus assim, Senhor, os meus colegas, eles são ímpios. E o Senhor deu o dom, o Senhor deu a habilidade. E eles estão fazendo, e está perfeito o trabalho deles. E eu preciso desse trabalho. E fui orando a Deus. E fui trabalhando. E o meu patrão não fez o meu desligamento. E fui trabalhando.
E ele parou de reclamar do meu trabalho. Mas eu também fiz a minha parte. Eu redobrei o meu esforço, o meu capricho. E eu, toda vez que pegava um carro, eu dava uma volta em volta daquele carro e, Senhor, abençoa minhas mãos aqui para fazer esse carro. Resumindo, 3 anos depois, quando chegam os carros mais caros lá, começou a chegar os carros mais caros. Aí me chamava eu para fazer. Vem cá, Andreon, você vai fazer esse carro aqui. 5 anos depois que eu estava lá, tinha um líder, o nosso líder, e era um lugar que no ambiente não era agradável. Tinha muita briga, muita coisa, muito xingamento. E aquele homem saiu de férias. E ele também já estava brigando com o patrão há tempos. E ele disse assim para mim, fica esse mês para mim aqui, tomando conta. Você pode ficar? Eu disse, fico. Fiquei aquele mês. Para a glória de Deus. Cessou as contendas. Cessou os xingamentos. E Deus começou a ministrar paz. E aí, ele já estava mesmo decidido, né, a mandar aquele homem embora, e acertou com aquele homem. E eu estou ali, já faz mais de 5 anos que eu estou também ali na empresa, cuidando daquele setor, daquele trabalho. Fica de pé que eu vou orar nessa noite. E já vou encerrar aqui. A chuva, lembra da chuva? Não é nós, não é eu, não é você não. É o Espírito de Deus que está sobre a nossa vida. Não é a minha inteligência, não é a minha força, não é. É Deus na nossa vida. É a chuva, é a palavra que cai sobre a terra. E a terra aqui é os nossos corações. Tem a passagem que diz que da semente que caiu sobre a terra. Tem terra que não produziu nada, mas tem terra que produziu 100%. E essa terra é o nosso coração. E a palavra de Deus já foi ministrada aqui nesta noite, desde o início deste culto. Coloque a mão assim sobre o seu peito. Aqueles que se sentir bem. E eu vou ministrar só aqui em oração. Coloca diante de Deus aquilo que você está buscando, pedindo. Aquilo que não foi possível ainda acontecer. Senhor Jesus Cristo, eu vim aqui, Senhor, neste culto da noite da vitória. E eu não podia contar outra coisa aqui, Senhor, se não é as vitórias do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, da congregação, Senhor. Meu Deus, aonde o Senhor tem nos levado, meu Pai. Eu creio na chuva da Tua palavra. Deus que faz nascer, brotar, produzir. E aqui está a Tua serva. E aqui está o Teu servo, Senhor. Meu Deus. E talvez até já ouviu alguma palavra, Senhor, de derrota. Palavras contrárias, Senhor. A palavra que o Senhor já ministrou sobre a vida do Teu filho, da Tua filha. Mas nessa noite, Senhor, nós cremos no que está escrito aqui, Senhor, que Isaías disse. O Senhor, usando Isaías, o Senhor disse que a palavra do Senhor é como a chuva,
e que ela não volta vazia. E nesta noite, Senhor, ela está derramada sobre muitas vidas dos que estão aqui presentes, dos que estão também, Senhor, acompanhando pela internet. Meu Deus, no teu nome, Senhor, que essa chuva adentre, Senhor, a casa desta pessoa que está nos ouvindo, Senhor, agora pela internet. Meu Pai, deste culto online, e que seja, Senhor, a mudança completa, Senhor, na vida do teu filho, da tua filha, Senhor. Pai, nós cremos, Jesus. Sabemos que o tempo vai passar, mas a tua palavra não vai passar, porque ela não volta vazia. Sabemos que o tempo vai passar, Senhor, mas que a nossa fé possa ser cada dia mais viva, mais forte, mais edificada no Senhor. É assim que eu oro nessa noite e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Você pode levantar sua mão e repetir comigo bem forte: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra, que não volta vazia, que é como a chuva. Deus abençoe.